Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí, hein? Eu sei que eu fiz uma enquete uns dias atrás, porque eu falei que eu tava com bloqueio criativo. Eu realmente tava. Eu já tava com a ideia mais ou menos pro episódio dessa semana, mas eu não sei. Bateu a bad da falta de motivação, de não saber, então eu fiz uma enquete no Instagram. Inclusive, sigam lá se vocês ainda não seguem, o @filme.da.semana. E eu fico muito feliz, todo mundo que votou, todo mundo que deu suas opiniões, e no final não adiantou de nada porque deu empate técnico. Então, assim, foi muito bom saber o que vocês gostam. Uma pena que, pra mim, eu não cheguei a conclusão nenhuma com relação àquilo. Pra quem tá me ouvindo e não tem rede social, não segue ainda a gente lá no Instagram, eu perguntei se vocês preferem episódios centrados num filme só, como esse aqui no caso, ou se preferem episódios com temas, assim, com um tema específico e vários filmes sobre o tema. Deu um empate meio técnico, um ganhou, eu não vou falar qual foi, mas tinha outras opções também que elas perderam, sim, de lavada. Foi bom que me deu um norte, né, de onde seguir. Pelo menos eu acho que estou fazendo certo, já que a maioria dos programas segue essas duas linhas. E uma outra enquete que eu tinha feito também era se as pessoas preferiam programas sobre filmes que elas já tinham visto ou ouvido falar, ou se elas preferiam programas de filmes que elas não conheciam, não tinham visto, e também deu empate. Então, valeu aí, galera. Mais um recadinho, eu participei semana passada do episódio do podcast das minhas amigas, o Cena X. A gente falou bastante sobre a Bolsa de Ouro, His Dark Materials, a série, o livro, né, a série de livros, até do filme um pouquinho. E, inclusive, foi super... Quando eles me convidaram, eu não tava me tocando que a série ia voltar, sabe? Eu achei que era aleatório, mas não, foi super dentro da timeline, assim, porque a série voltou essa semana e tá ótima. E quando acabar, eu volto pra falar mais o que eu achei, porque, né, tudo pode dar errado, vi de Game of Thrones, mas por enquanto está perfeita. Mas vamos pro filme dessa semana, que é O Castelo Animado. É uma animação de 2004, dirigida pelo Hayao Miyazaki. Sim, do estúdio Ghibli. Ele também é baseado no livro da escritora britânica Diane Wynne Jones. Na verdade, não tem só um livro, são uma série de livros, mas O Castelo Animado é o primeiro dessa série. E o filme adapta o primeiro, na verdade, ele cria uma história com os mesmos personagens. A gente vai chegar nessa parte sobre diferenças de filme e livro, mas vamos com calma. Eu assisti esse filme na época que eu descobri o Estúdio Ghibli, que bateu com a minha época otaku. Na verdade, a minha segunda onda otaku, que foi quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos. E desde então, ele se tornou um dos meus filmes favoritos do estúdio. A história dele, ela pode parecer confusa num primeiro momento, ela é um pouquinho confusa quando o filme começa, mas a melhor coisa aqui é você dar a mão pra ele e deixar a história te levar. A protagonista da história é Sophie, é uma menina de 18 anos que trabalha na chapelaria da família dela e não tem grandes vaidades ou ambições, ela só quer ficar de boa e tocar a loja. Um belo dia, ela resolve sair, um dos raros momentos que ela sai na rua, porque aparentemente ela não curte muito isso, que eu acho que é uma coisa que causa identificação, né, entre eu e ela. Mas enfim, ela sai, ela vai visitar a irmã dela e no caminho ela é abordada por uns soldados que ficam importunando ela, assim. A cidade tá cheia de soldado, tá uma iminência de uma guerra pra estourar e é bem visível, assim, alguns temas militares meio de fundo, assim, uns soldados num canto, uns aviões no céu. Você percebe que tem uma coisa que vai estourar ali, só que você não sabe se vai ficar de plano de fundo, se vai ser importante, né? Mas vamos que vamos. Bom, tem esses caras lá que estão perturbando ela, até que aparece um loiro misterioso que acaba tirando ela dessa situação. E com isso leva ela em segurança até seu destino. Esse loiro misterioso chama a atenção de uma galera estranha, mas ele deixa ela lá e fala beleza e some. Aí ela fica, nossa, quem é esse rapaz? De olhos tão bonitos. Mas enfim, a Sophie encontra com a irmã dela e ela conta o que acabou de acontecer, do tipo, nossa, olha que coisa bizarra. Aí a irmã dela fica meio apreensiva, porque tem um mago que chama Hal,
que às vezes passa pela região e ele não tem uma fama muito boa. O pessoal conta umas histórias que ele seduz garotas bonitas para comer seus corações. Aí, ao ouvir isso, a Sophie responde algo como: "Ah, então eu tô salva, já que eu não sou bonita, hahaha." O que nos mostra que ela tem problemas de autoestima. Bom, o tempo passa, a Sophie volta pra casa dela e quando ela chega lá, ela topa com uma bruxa. Ela não fala muita coisa, ela joga uma maldição na Sophie e vai embora, fala umas coisas meio que nada com nada e é isso. Mas o fato é que a garota agora, ela se transformou numa senhora de 90 anos. No primeiro momento é claro que ela entra em pânico. Quem não entraria no encontro de uma bruxa e no lançamento de uma maldição, né? E o seu primeiro reflexo... Quer dizer, não é o primeiro reflexo porque ela tem uma noite de sono. Mas o plano dela é sumir dali, pra ninguém ver ela daquele jeito e tentar pensar em como tocar a vida dela agora que ela é velha. Eu gosto muito da Sophie porque ela tenta ser positiva, mas ela também é reclamona, sabe? Após o desespero inicial da maldição, ela percebe que a maioria das suas roupas elas continuam servindo, mas aí ela faz um movimento brusco e sente uma dor nova e começa a reclamar de dor, sabe? Equilibra tudo. É engraçado a sonoplastia dos ossos estalando conforme ela vai se movimentando. É meio cômico, assim. Enfim, ela sai meio sem rumo na direção das Terras Desoladas, porque a bruxa é a bruxa das Terras Desoladas. Eu não sei se ela se apresenta, mas enfim, é uma coisa que a gente eventualmente descobre, não é uma grande revelação. E no meio do caminho, ela encontra uma construção bizarra, que é o Castelo Animado. Eu adoro o fato que o castelo, ele parece que foi feito digitalmente, né, em contraste com o filme que é todo em animação tradicional, provavelmente feito tudo à mão, aquelas ilustrações. E então ele dá um contraste, mas ao mesmo tempo ele parece uma criatura. Ele é meio desengonçado, mais orgânico, ele parece um bichão grande assim que anda de um jeito meio... Ah, não sei explicar. Mas quem viu a imagem sabe do que eu tô falando. Me faltam palavras para descrever tamanha engenhoca da engenharia. A Sophie, ela acaba entrando nesse castelo porque... razões. E ela dá de cara com dois coadjuvantes importantes na história, que é o menino Mikkel e o demônio Calcifer. É Michael? Eu não lembro o nome do menino. Eu lembro que no livro é Michael, mas no filme é Mike, eu não sei, é um nome curto, mas estranho. O som dele não é estranho, o jeito que se escreve ele é. Mas enfim, vou chamar ele de Mike daqui pra frente, tá, gente? Então, esse Mike, ele é um menino, ele fica meio desconfiado com a Sophie, mas ele fica na dele, assim. Ele não verbaliza muito, ele só fica olhando ela com julgamento. Já o Calcifer consegue ver que a Sophie tá enfeitiçada e propõe um acordo. Ele vai remover a maldição dela se ela conseguir libertar ele do pacto que tem com o Hal. Que no caso é o dono do castelo, o temível mago Hal das histórias do começo do filme. E o Calcifer, ele é um foguinho. Ele é um demônio do fogo e está ali preso como se fosse um escravo, e é ele quem mantém o castelo em movimento. Ele é o coração do castelo. E, além disso, ele também performa como fogão e lareira. Ele é um personagem muito simpático, que é uma diferença do livro, né? Vamos chegar aí. E também, as crenças japonesas, elas são diferentes das nossas. E lá a palavra demônio não significa necessariamente algo ruim, mas apenas algo não humano, né? Algo sobrenatural que geralmente tem interesses próprios. Alguns são bons, outros são ruins, alguns são indiferentes. E é isso. Depois de um tempo, o Hal mesmo dá as caras e a Sophie percebe que ele é o mago sedutor misterioso que salvou ela mais cedo. Ele percebe que tem uma pessoa diferente na casa dele, mas ela se justifica falando que ela é a nova faxineira do lugar. E, de fato, o lugar precisa de uma faxina, já que é praticamente uma república masculina. Daí pra frente, um monte de coisa acontece, tem uma guerra rolando que o Hal precisa lutar, tem toda a parte que a Sophie precisa quebrar o feitiço dela e também ajudar o Calcifer, e outras coisas aleatórias também acontecem.
Eventualmente o romance também acontece. Eu acho fofo, porém acho um pouquinho jogado. Não sei. O filme tá cheio de metáfora e muitas delas estão assim bem na cara. A principal mensagem do filme é que a guerra é ruim, né? O Miyazaki mesmo, ele é um grande pacifista. Ele é muito vocal sobre isso, sobre como ele odeia guerras e ele coloca isso em todos os filmes dele praticamente, mas aqui não tem alegoria, é na sua cara mesmo. Inclusive, esse filme ele foi uma indireta à guerra do Irã pelos Estados Unidos. Inclusive, ele achava que o filme ia ser horrível de bilheteria nos Estados Unidos, mas ele foi enganado. Assim, o pessoal sacou o que ele estava querendo falar, mas isso não impediu muito o faturamento do filme, que foi muito bom, inclusive, né? Esse filme deu muito certo, no geral. O Castelo Animado, ele tem alguns antagonistas que eles parecem vilões no primeiro momento, mas eventualmente eles têm algum tipo de redenção. Agora, a guerra é a grande vilã da história mesmo, porque no clímax é a guerra que tá rolando, não é ninguém que tá inventando nada. Por mais que tenha alguns personagens que complicam a história em certos momentos, o grande problema a ser enfrentado é a guerra mesmo. A grande questão é que não importa quem tá ganhando, mas as pessoas estão morrendo mesmo assim. Logo, todo mundo tá perdendo. Em vários momentos, o próprio Hal, que é descrito inicialmente como vaidoso, egoísta, faz comentários de como a guerra apenas mata inocentes e no final acaba não servindo para muita coisa, a não ser provar o poder sobre os outros e subjugar os outros. Mas fazendo isso, você acaba perdendo seu próprio povo. Outro tema bastante presente na história é envelhecer. A Sophie idosa, ela é muito mais confiante que a versão jovem dela. O fato dela começar no castelo fazendo tarefas domésticas não é algo visto como ruim, nem visto como esperado dela mesmo, sabe? Ela tá lá pra fazer esse papel, que é um papel que ela desempenha, e ela delega tarefas, ela bota ordem em tudo, que acaba sendo uma característica de um líder, né? Por mais que o filme valorize muito valores como dedicação aos outros e colocar os outros antes de si mesmo, isso não é exclusivo da Sophie. Todos os outros personagens, eles precisam lidar com isso eventualmente, e todos eles têm arcos de crescimento, não apenas ela por ser mulher. E conforme a história vai passando, a aparência da Sophie fica alternando entre idosa e jovem, e às vezes tem uma versão intermediária ali de meia-idade. Né? Isso é o conceito, ela vai ficando mais jovem conforme ela vai ligando mais pros outros, mas aí ela fica velha quando ela começa a reclamar, mas aí conforme as coisas vão acontecendo ela vai oscilando, porque também ela vai adquirindo sabedoria, então é uma coisa interessante do filme tentar ficar encontrando padrões para entender as mudanças físicas dela. Agora, comparando com o livro, bom, é bem diferente um do outro. Eu li o livro já faz um tempo, deve fazer uns 5 anos mais ou menos. Não lembro exatamente, eu só lembro que era bastante diferente mesmo, mas os dois são bons, né, de maneiras diferentes. Essencialmente, o começo da história é o mesmo, mas os desafios que os personagens enfrentam e os caminhos que eles seguem são um pouquinho diferentes. Além do fato do livro ter mais personagens e ter mais histórias paralelas, que acabaram não entrando no filme porque, afinal, o filme tem só 2 horas e precisa contar uma história que faz sentido. Alguns personagens foram unidos, né, em um só, e algumas histórias foram cortadas ou resumidas ou viraram só um diálogo. A importância da guerra foi aumentada muito, no filme ela é apenas um pano de fundo, uma questão que é resolvida. Na verdade, é uma questão que não influencia tanto assim. O Hal precisa resolver umas coisas, mas não é a importância que é no filme. E a grande vilã, assim, é a Bruxa das Terras Devastadas. Também existem algumas diferenças de personalidades entre os principais, né? O Hal, ele é ainda mais fútil e mulherengo no livro. No filme só tem fofocas, sobre esses hábitos dele, né? Nada confirmado, nada que a gente vê em tela.
E a Sophie, ela é muito mais ranzinza. Enfim, eu não vou entrar em tantos detalhes mais pra não estragar a história, né? Mas o romance que acontece é diferente. Já vou dar esse spoiler, tem romance, gente. Tem uma crítica que eu encontrei que ela resume muito bem a diferença entre os livros. No livro, é um conto de fadas que conta uma história sobre expectativas de gênero e até mesmo luta de classes, né? Diferenças de classes, o que é esperado de pessoas de classes diferentes e de gêneros diferentes. Enquanto no filme são os mesmos personagens, mas contando uma história sobre centrada na guerra, mas sobre lealdade e amor. Mas não é Túmulo dos Vagalumes, gente. Podem ir tranquilos, não é triste. Mas ambas as histórias elas se passam em mundos fantásticos, onde magia e seres mágicos são comuns e mundanos. E eles também descrevem os personagens fazendo tarefas cotidianas, como, por exemplo, cozinhar ou limpar a casa, mesmo com todos os recursos mágicos disponíveis para eles. A Diane Wynne Jones, ela foi uma escritora britânica, falecida em 2011, e ela era ativa desde os anos 60, escrevendo livros de fantasia e de ficção científica, especialmente para o público infanto-juvenil, mas ela tinha livro para todo mundo, assim, ela escreveu bastante coisa. Ela estudou em Oxford e entre os seus professores estão ninguém mais, ninguém menos que J.R.R. Tolkien e o C.S. Lewis. E muitos autores contemporâneos, como Neil Gaiman e o Philip Pullman, eles citam ela como uma referência. Inclusive, o Neil Gaiman dedicou os livros da magia a ela. Ela foi uma das bruxas citadas na dedicatória do livro. Da HQ, na real. O Miyazaki, ele foi pessoalmente mostrar o filme para ela quando ele ficou pronto, antes do lançamento. E ela gostou muito do filme, por mais que ela entendeu que é diferente, ela percebeu que estava bem diferente da história que ela contou, por mais que os personagens fossem os mesmos, mas ela aparentemente gostou bastante do filme, achou fantástico, segundo fontes. De maneira geral, eu recomendo o filme e o livro. O filme tá na Netflix, assim como tantos outros filmes do Estúdio Ghibli que entraram lá uns tempos atrás. E, gente, esses filmes são muito bons. Alguns são mais bobinhos que outros, mas é tão bom assistir algo inocente, sabe? Eu assisti Porco Rosso outro dia e eu tava muito tensa numas horas, mas aí eu pensei comigo, por que eu tô tensa? Porque é um filme do Ghibli, sabe? Nada de muito terrível vai acontecer. Dito isso, até hoje eu não tive coragem de assistir Túmulo dos Vagalumes, por razões óbvias. Se você não sabe por quê, me manda um inbox que talvez eu te conte alguns spoilers que eu sei, porque sim, mas enfim. Mas tem... Pra não falar que eu não critiquei nada do filme, eu acho o terceiro ato dele um pouquinho bagunçado. E tem alguns acontecimentos lá no final, assim, que envolve o Calcifer, envolve o castelo, que aconteceram e eu fiquei... ok, isso não parece fazer muito sentido, mas ok. Mas é que nem eu falei pra vocês, deixa o filme te levar e aproveita a jornada, porque, né, é a melhor coisa, né, aproveitar a jornada. Bom, gente, e vocês? Qual é o filme favorito do Ghibli de vocês? Afinal, é o Ghibli ou a Ghibli? Ou não é nem isso, é Ghibli e eu tô falando errado esse tempo todo? Comenta lá no @filme.da.semana, conta pra gente e até semana que vem. Tchau, tchau.